Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acesse nosso site, nosso canal e acompanhe nossos quase 6.000 vídeos gravados. O assunto dos nossos vídeos os assuntos são variados, diversos, mas hoje nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus capítulos e versículos, e também as explicações de cada capítulo e versículos contidas na própria Bíblia, as explicações, não é? Então, nós iniciamos lá no livro do Gênesis, é claro, no Antigo Testamento, o primeiro livro, e já chegamos aqui no quinto livro, Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade, e chegaremos no final, lá no Novo Testamento, né, no livro do Apocalipse de João Evangelista, se Deus quiser, concluindo toda a leitura da Bíblia Sagrada na sua íntegra. Portanto, livro número 5, quinto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade. Já estamos na terceira parte do livro Deuteronômio, o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. O primeiro assunto foi a relação com Deus. O segundo assunto, o exercício da autoridade. E o terceiro assunto, nós estamos nele já, leis civis, o respeito pela vida. Nós vamos partir agora para a leitura justamente do capítulo 23 do livro do Deuteronômio, capítulo 23, em todos os seus 26 versículos. No seu primeiro tópico, capítulo 23 do livro do Deuteronômio, caso de incesto. Um homem não tomará a mulher de seu pai, para não retirar dela o pano do manto de seu pai. Segundo tópico do capítulo 23 do livro de Deuteronômio, participação nas assembleias. O homem com testículos esmagados ou com o membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Javé. Nenhum bastardo poderá entrar na Assembleia de Javé. E seus descendentes até a 10ª geração não poderão entrar na Assembleia de Javé. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na Assembleia de Javé. E também seus descendentes, nem na 10ª geração serão admitidos nela. Isso porque não foram ao encontro de vocês com pão e água, quando vocês caminhavam depois da saída do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor,
de Petor em Arã, Naaraim, para que amaldiçoasse você. No entanto, Javé, seu Deus, não fez caso de Balaão, e Javé, seu Deus, transformou a maldição em bênção, porque Javé, seu Deus, ama você. Portanto, enquanto você viver, nunca favoreça a propriedade, nunca favoreça a prosperidade e a felicidade deles. Não considere o edomita como abominável, pois ele é seu irmão. Não considere o egípcio, não considere o egípcio como abominável, porque você foi um estrangeiro na terra dele. Na terceira geração, os descendentes deles terão acesso à Assembleia de Javé. Terceiro tópico do capítulo 23 do livro do Deuteronômio: pureza no acampamento. Quando você estiver acampado contra o inimigo, guarde-se de todo tipo de mal. Se em seu meio alguém de vocês ficar impuro por causa de uma poluição noturna, deverá sair para fora do acampamento e não voltará. Ao entardecer, ele tomará banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Providencie um lugar fora do acampamento para suas necessidades. Junto com o equipamento, tenha sempre uma pá. Quando você sair para fazer as necessidades, cave com ela e, ao terminar, cubra as fezes. Porque Javé, seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-lo e entregar os inimigos a você. Por isso, o acampamento deve ser santo, para que Javé não veja nada de inconveniente e não se afaste de você. Quarto tópico. Quarto tópico do capítulo 23 do livro de Deuteronômio: respeitar a liberdade. Quando um escravo fugir do seu patrão e se refugiar junto a você, não o devolva ao patrão. Ele permanecerá com você entre os seus, no lugar que escolher numa de suas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o explore. Quinto tópico do capítulo 23 do livro de Deuteronômio:
Javé não aceita ofertas idolátricas. Entre as israelitas não haverá prostituta sagrada, nem prostituto sagrado entre os israelitas. Não leve à casa de Javé, seu Deus, como cumprimento de um voto, o salário de uma prostituta sagrada, nem o pagamento de um prostituto sagrado, porque os dois são abomináveis para Javé, seu Deus. Sexto tópico do capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Irmão não é fonte de lucro. Não empreste ao seu irmão com juros, quer se trate de empréstimo em dinheiro, quer em alimento ou em qualquer outra coisa sobre a qual é costume cobrar juros. Você poderá emprestar com juros ao estrangeiro, mas ao seu irmão empreste sem cobrar juros, para que Javé, seu Deus, abençoe tudo o que você fizer na terra em que você está entrando para dela tomar posse. Sétimo tópico do capítulo 23 do livro do Deuteronômio. Cumprir o que se promete. Quando você oferecer um voto a Javé, seu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Javé, seu Deus, o reclamará de você, e em você haveria um pecado. Se você não fizer nenhum voto, não estará pecando, mas terá de cumprir o voto que fez, uma vez que, com sua própria boca, você prometeu espontaneamente um voto a Javé, seu Deus. Oitavo tópico do capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Todos têm direito aos bens necessários para a sobrevivência. Quando você entrar na vinha do seu próximo, pode comer à vontade até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. E quando entrar na plantação do seu próximo, pode arrancar as espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação do seu próximo. Explicações
aqui da própria Bíblia, do capítulo 23 do livro de Deuteronômio, em seus 26 versículos, as explicações. Capítulo 23, versículo 1. Estender o pano do manto sobre a mulher quer dizer casar-se com ela. Retirar o pano do manto é um atentado aos direitos do marido. Capítulo 23, versículos 2 a 9, explicações. Durante as grandes festas, a lei prevê um regulamento para a participação na Assembleia Cultual, onde não podiam participar os castrados, certamente pessoas que serviam nos santuários cananeus, e os bastardos, isto é, os filhos de casamentos com estrangeiros. Os povos que podiam participar ou não dessas assembleias provavelmente eram aqueles que estavam em relações amigáveis ou hostis. Explicações do capítulo 23, nos seus versículos 12 a 15. Javé está sempre aliado ao povo na luta contra os inimigos. Por isso, exigem-se algumas normas de higiene que adquirem caráter religioso. Capítulo 23, versículos 16, 17, do livro de Deuteronômio, explicações. O escravo estrangeiro podia refugiar-se em Israel. Um povo que foi libertado não submete outros à escravidão, mas permite que vivam livres no seu meio como irmãos. Explicações do capítulo 23 do livro de Deuteronômio, dos versículos 18 e 19. A prostituição sagrada, praticada principalmente pelos cananeus, era um meio mágico de se unir com a divindade. Capítulo 23, versículos 20 e 21 do livro de Deuteronômio, explicações. Num povo de irmãos, o empréstimo é partilha com o irmão necessitado e não investimento para obter lucro. O estrangeiro aqui indica provavelmente uma pessoa ou grupo hostil interessado em tirar proveito. Nesse caso, as relações com eles são diferentes. Capítulo 23, do livro de Deuteronômio, versículos 22 a 24, explicando.
A pessoa deve estar consciente do compromisso que assume espontaneamente com Deus. Capítulo 23, versículos 25 e 26 do livro do Deuteronômio, explicando: numa sociedade verdadeiramente fraterna e fundada na partilha, os bens necessários à vida não são propriedade de ninguém, quando está em jogo a sobrevivência. Isso, porém, não confere o direito de prejudicar o próximo. No nosso vídeo de hoje, fizemos a leitura e as explicações do capítulo 23, em seus 26 versículos do livro do Deuteronômio, nos seus tópicos. Primeiro tópico, caso de incesto ou incesto, caso de incesto. Segundo tópico, participação nas assembleias. Terceiro tópico, pureza no acampamento. Quarto tópico, respeitar a liberdade. Quinto tópico, Javé não aceita ofertas idolátricas. Sexto tópico, irmão não é fonte de lucro. Sétimo tópico, cumprir o que se promete. Oitavo tópico, todos têm direito aos bens necessários para a sobrevivência. Aqui, justamente, já no terceiro assunto, leis civis, o respeito pela vida. O terceiro assunto leis civis, o respeito pela vida. Na terceira parte do livro do Deuteronômio, o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. Os assuntos, né? O primeiro assunto é a relação com Deus, né? O segundo assunto, vamos ver aqui, o exercício da autoridade. O terceiro assunto, leis civis, o respeito pela vida, o terceiro assunto. Nós fizemos a leitura do capítulo 23 no terceiro assunto. O livro Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, projeto de uma nova sociedade. Então, capítulo 23, com seus 26 versículos e os tópicos e todas as explicações, nós fizemos a leitura hoje, no nosso vídeo. E no nosso próximo vídeo, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, no livro do Deuteronômio, no seu capítulo 24. No próximo vídeo, seu capítulo 24, em todos os seus 20, deixa eu ver quantos seus 22 versículos, né? O capítulo 24 do livro do Deuteronômio conta com 22 versículos. Vamos aos tópicos do capítulo 24 do livro do Deuteronômio. Nós continuaremos a leitura no nosso próximo vídeo. Primeiro tópico, lei do divórcio. Segundo tópico, direito de formar um lar. Terceiro tópico, não penhorar a vida. Quarto tópico, respeitar a liberdade. Quinto tópico, instrução em caso de lepra. Sexto tópico,
o pobre e o juiz. 7º tópico, responsabilidade pessoal. 8º tópico, justiça para com os oprimidos. E 9º tópico, os pobres recebem em nome de Javé. Justamente no próximo capítulo 24, né? Capítulo 24. Justamente, vamos ver os tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem mais aqui. Vamos fazer direitinho aqui os tópicos no capítulo 24. No capítulo 24, nos seus 22 versículos. Direitinho, no primeiro tópico, capítulo 24, lei do divórcio. 2º, direito de formar um lar. 3º, não penhorar a vida. 4º, respeitar a liberdade. 5º, instrução em caso de lepra. 6º, o pobre e o juiz. 7º, justiça no trabalho. 8º, responsabilidade pessoal. 9º, justiça para com os oprimidos. E 10º, os pobres recebem em nome de Javé. São 10 tópicos no capítulo 24. Nos seus 24, nos seus justamente 22 versículos. Nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Receba um cordial abraço e amigo sempre, Jonas Varela, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.